primeiro assim, o que é essa ação, né? Do que ela trata, né? Essa ação do adicional de qualificação, ela trata da incidência do adicional de qualificação nos quinquênios e na sexta parte, tá? Ou seja, não é o caminho reverso. O caminho reverso era a incidência dos quinquênios e da sexta parte no adicional de qualificação para aumentar o valor do próprio adicional de qualificação. Essa tese jurídica da incidência do quinquênio e sexta parte no adicional de qualificação está sendo julgada improcedente pelos juízes, tá? Inclusive o Tribunal de Justiça já tem até um entendimento uniformizado de que não incide o quinquênio e a sexta parte no adicional de qualificação. Mas essa tese de agora é diferente. Ela é a tese ao contrário, vamos dizer assim. É a incidência do adicional de qualificação nos quinquênios e na sexta parte. E aí os juízes têm dado procedência com absoluta razão. Por quê? Se a gente for pegar lá a Constituição do Estado de São Paulo, lá diz no artigo 129 da Constituição Estadual que o quinquênio e a sexta parte, a base de cálculo do quinquênio e da sexta parte são todos os vencimentos do servidor. E por vencimentos, a gente vai entender todas as verbas de natureza permanente, né, que são pagas ao servidor público, incluindo aí o adicional de qualificação, né? Como é que é feito o cálculo dos quinquênios e da sexta parte, né? No caso dos quinquênios, cada quinquênio são 5% de aumento, né? Então, se você tem 3 quinquênios, por exemplo, 15%. Sexta parte é exatamente o nome, sexta parte dos vencimentos. Então, você pega, por exemplo, o salário base mais a gratificação judiciária, soma e incide o quinquênio e a sexta parte. Se o servidor tiver alguma outra verba que ele tem no holerite, por exemplo, gratificação de representação, né, soma também para a incidência do quinquênio e da sexta parte. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que o salário base do servidor seja R$2.000 e a gratificação judiciária R$3.000. Somando-se os dois, dá 5.000, né? O quinquênio se eu tiver um quinquênio, é 5% desses 5.000. Se eu tiver 2 quinquênios, 10% desses 5.000, né? Se eu tiver uma sexta parte, aí eu tenho 20% dos quinquênios mais a sexta parte, que é 1/6 desses 5.000, tá? Para que serve essa ação de agora, então? Para que o valor do adicional de qualificação seja somado na base de cálculo dos quinquênios e da sexta parte. Então, se eu tenho, exemplo de novo, tá? 2.000 de salário base, 3.000 de gratificação judiciária, são 5.000. Aí eu tenho R$500 de adicional de qualificação, 5.500. Quando eu incidir o quinquênio e a sexta parte sobre esse total, vai dar um valor maior do quinquênio e da sexta parte, tá? Então, é para isso que serve essa ação. Essa ação tem sido reiteradamente julgada procedente, tá? Eu tenho acompanhado essa tese há 2 anos, tá? E realmente se solidificou, as decisões estão bem solidificadas no sentido de que incide o adicional de qualificação na base de cálculo dos quinquênios e da sexta parte, que são os adicionais temporais. Então, assim, eu não estou vendo... é claro que não existe processo ganho, né? Não existe ação ganha, né? Mas de tudo que eu estou vendo aqui, todas as decisões que eu tenho visto, realmente, várias cidades, inclusive os colégios recursais dos juizados especiais da Fazenda Pública, estão julgando essa ação procedente. Então, eu estou seguro, tá, que nós vamos entrar com essa tese e nós vamos ganhar. Eu tenho decisões de procedência já há mais de 2 anos aqui, dos juizados especiais da Fazenda Pública. Então, eu estou entendendo que a chance de êxito nessa ação é alta, embora eu nunca possa dar 100% de certeza. A gente nunca pode dar 100% de certeza em nenhuma ação jurídica, né? Mas as decisões têm sido nesse sentido e são muitas decisões. Por isso que eu estou me sentindo seguro para oferecer essa ação para os associados, para as associadas, tá? Qual o valor que a gente recebe, né? Qual o valor que eu vou receber?
Depende, né? Porque tem gente que tem um quinquênio, que aí é 5% é 5%, né, do valor do adicional de qualificação. Tem gente que tem 4 quinquênios de uma sexta parte, aí aumenta bastante, né? Então, assim, depende muito de quanto cada um tem para receber. Eu não consigo dar um valor aproximado, porque varia muito de quantos quinquênios você tem e se você tem ou não a sexta parte, né? Porque se você só tem quinquênios, você tem 2 quinquênios, eu vou pedir só a incidência desses 2 quinquênios no adicional de qualificação. Se você tem 4 quinquênios e uma sexta parte, ou 5 quinquênios e uma sexta parte, bom, aí então o valor é muito maior, né? Dificilmente eu vou conseguir dar um valor aproximado. O que pode ser feito é, a partir do envio dos documentos, né, que foram solicitados, eu vou fazer o cálculo porque eu preciso dar entrada no processo. Após a realização do cálculo, eu posso informar, olha, o seu cálculo inicial deu tanto, né? Mas eu não consigo passar nem valor aproximado porque realmente varia muito de cada servidor em razão do tempo de serviço dentro do Tribunal de Justiça, tá? Mas mais importante do que o valor que eu vou receber, que se refere aos atrasados, por isso que eu peço os últimos 5 anos de olerite, os últimos 60 olerites. Toda ação contra o Estado, a gente tem um prazo de 5 anos para cobrar, toda, né? Então, se você recebe o adicional de qualificação desde 2015, 2016, eu estou em 2024, eu posso retroagir esse pedido durante 5 anos, ou seja, até 2019, né? Então, esse é o atrasado, por isso que eu peço os 60 olerites, tá? Então, mais importante do que o valor que você vai receber de atrasado é o valor que você vai receber permanentemente o resto da sua carreira. Porque você imagina, então, que você tem hoje 2 quinquênios e esses 2 quinquênios vão aumentar o valor do seu adicional de qualificação. Esse adicional de qualificação, então, vai aumentar o valor dos seus 2 quinquênios. Mas quando você tiver o terceiro quinquênio, o quarto quinquênio, o quinto quinquênio e a sexta parte, já vai calcular o valor deles também incluído o adicional de qualificação. E isso é muito interessante, tá? Porque aí realmente dá um aumento no olerite e esse aumento é para a vida toda. Então, eu julgo que, apesar de óbvio, a gente tem que cobrar a diferença passada, mais importante do que isso é saber que após ganhar essa ação, você vai receber o passado e também vai receber mensalmente o valor correto no seu olerite, que é o quinquênio e a sexta parte, que vai também incidir sobre o adicional de qualificação, né? Então, essa é a ação. Com relação a custas do juizado da ação, custa para entrar com o processo. As pessoas têm me perguntado se tem algum valor para adiantar, se tem que pagar alguma coisa agora. A resposta é não, tá? Por que não? Porque eu vou entrar com ações individuais nos juizados especiais da Fazenda Pública, da comarca de lotação do servidor, tá? Isso garante que a ação tramite muito mais rápido, porque o juizado especial da Fazenda Pública, ele tem um procedimento muito mais abreviado do que uma ação comum, que eu distribuiria numa ação, que eu distribuiria numa vara comum da Fazenda Pública, tá? E o juizado especial tem essa vantagem, não tem custa para entrar, né? O ingresso da ação no juizado especial não depende do pagamento de custas, tá? Então, não tem que despender nenhum tipo de valor agora, tá? E também eu entendo que é melhor entrar nos juizados especiais, porque além da ação ser muito mais rápida, o processo vai correr na comarca de residência do servidor. Eu acho isso vantajoso, tá? Se fosse uma ação comum, demoraria muito mais tempo, mas muito mais tempo. No juizado, o procedimento é muito abreviado. Por quê? No juizado é petição inicial, contestação, réplica e sentença, né? É muito rápido, é um atrás do outro, né? Então, eu acho muito mais vantagem, além de não ter que pagar as custas, né? Bom, os honorários advocatícios contratuais, né? Que eu coloquei o contrato de honorários na relação de documentos.
do escritório, né? O meu contrato com a associação, com a ASP, ele prevê que eu faço a advocacia incluída no associativismo. Além de orientações gerais para os associados, para as associadas, tá? Eu também faço defesas de processo ético, defesa de processos administrativos e também assessoria à diretoria. Então, esse é o meu papel na ASP, tá? Para ações individuais, né? Porque não é todo mundo que tem o adicional de qualificação, não é todo mundo que tem quinquênio e assim por diante. Para ações individuais, aí a gente cobra um valor à parte de honorários que incide sobre o êxito do processo, tá? O que significa incidir sobre o êxito? Então vamos imaginar, o processo acabou, o processo foi ganho e a conta deu 10 mil reais, o servidor vai receber 10 mil reais, né? Eu vou fazer um pedido de pagamento para o Estado. O Estado vai depositar 10 mil reais no processo judicial, ok? No momento que a gente for levantar o valor, no momento que eu for levantar os 10 mil reais, é aí que eu faço incidir os meus honorários, eu retenho os meus honorários e ao servidor é repassada a diferença, tá? Então, assim, não tem dispêndio imediato, o que tem é a retenção dos honorários quando e se ganhar a ação, né? Se não ganhar a ação, existe essa possibilidade? Claro que existe. Lembrando sempre que as decisões estão reiteradamente favoráveis, tem muitas decisões favoráveis, tá? Eu não gosto de oferecer ações para o servidor que sejam uma aventura, né? Mas nesse caso eu estou me sentindo seguro face à quantidade de decisões favoráveis que estão ocorrendo, né? Mas em caso de perda de ação, quanto que é os honorários devido ao procurador do Estado, ou seja, ao advogado do Estado, não a mim, Tiago. Eu só recebo honorário se a ação for ganha. Se a ação for perdida, aí tem os honorários sucumbenciais do procurador do Estado, né? Nesse caso, os juízes têm fixado 10% do valor da causa. Então, se o valor da causa for 10 mil reais, o valor dos honorários de sucumbência, em geral, é 1.000. Se for 5 mil reais, o valor dos honorários de sucumbência, em geral, é 500. Esse valor das honorários de sucumbência tem que ser depositado pelo servidor no processo ou pode ser descontado do holerite, se o servidor assim preferir, sendo que em vários pedidos a gente consegue, inclusive, o parcelamento dessa sucumbência com desconto em folha de pagamento, tá? Então, isso é referente aos honorários de sucumbência. Acho que, por fim, só lembrar a todos e a todas as associadas que eu tenho eu advogo para os servidores públicos há nem sei quantos anos, mas acho que 20 anos, e eu tenho os meus honorários contratuais que eu cobro nas ações individuais. Por ser associado, eu faço uma redução de 15% no valor dos meus honorários, tá? Então, uma ação dessa, para quem não é associado, eu cobro 35%. E normalmente eu nem chego a entrar, às vezes, porque eu gosto muito de prestar o serviço para os associados, né? Mas quem entra de fora de associado comigo, o valor dos honorários são de 35%, tá? Mas isso não significa que os associados sejam obrigados a entrar comigo, claro. Cada um tem o seu advogado de confiança, que pode eleger, podem ser outros advogados. Os meus honorários contratuais são de 20%, é um preço estabelecido pelo escritório, eu cobro somente de associadas de valor. Fora da associação, quem não é associado, eu cobro 15% a mais, tá? O valor dos meus honorários é baseado na nossa prestação de serviço, a gente está há muitos anos advogando para os servidores públicos, e a gente criou uma expertise no escritório para lidar com essas questões, né? Por isso que a gente cobra isso, mas é livre. Cada um pode entrar com o associado, com o advogado que quiser, não tem problema, tá? Então, acho que era isso, eu acho que eram esses os esclarecimentos. Se vierem mais dúvidas, eu fico à disposição, eu posso esclarecer, não tem problema nenhum, tá? E eu fico à disposição de vocês então, tá bom, gente? Qualquer dúvida, me avisem. Um abração.